perante uma componente ritual, doméstica e relativa à sexualidade. Para os egípcios, estas eram esferas bastante permeáveis e que se sobrepunham. Quanto mais estes achados de Deir el-Medina são estudados, mais nos parecem dizer que o Egito foi um reino onde a sexualidade não era punida, como em sociedades posteriores. Paneb, um ladrão, assassino e um mulherengo insaciável, conseguiu infiltrar-se na cidade das mulheres, ganhando muitos inimigos invejosos pelo caminho. O seu comportamento foi denunciado às autoridades e encontra-se registado num documento do Tribunal de Deir el-Medina. Os registros dos escribas contam que Paneb dormiu com várias mulheres casadas, incluindo uma mulher chamada Hel e a sua filha Wekhbet. A seguir, parece ter entregado Wekhbet ao filho dele, Arpekti, que dormiu com ela. E penso que o escriba se diverte com estes relatos ao fazer sobressair o nome de Paneb. Quando no início destas linhas ele escreve as palavras ter sexo com Nek, falo com um floreado exuberante, dando a entender que está a gostar de falar sobre o caso de Paneb. Mas as coisas ficaram-se por aí. Tratou-se apenas de um caso merecedor de registro e não de punição. Em sociedades posteriores, tal infidelidade teria sido considerada um crime, mas não no Antigo Egito. Era algo desrespeitoso, algo vergonhoso, mas eles tinham uma atitude muito prática. O adultério era comum, o mundo não ia acabar por causa disso e não justificava a morte como castigo. E enquanto o casamento era visto como a união ideal, os registros da cidade mostram que o divórcio também era abordado de forma prática. Vemos que existiam casamentos consecutivos e que era bastante comum as pessoas casarem-se 3 vezes. Conhecem-se casos de indivíduos, também mulheres, que se casavam com homens diferentes em alturas diferentes e que tinham casos. A noção do próprio casamento parece ter sido bastante informal. A frase usada para o casamento era criar uma família juntos. E não existiam cerimónias formais de casamento. As pessoas limitavam-se a viver em conjunto. Não existiam códigos legais, códigos maritais ou contratos maritais nesta época. Lynn Maskell descobriu ainda alguns acordos invulgares de coabitação em Deir el-Medina, que mesmo nos dias de hoje consideraríamos pouco habituais. Há certos textos que sugerem a existência de outras mulheres que seriam criadas domésticas ou escravas e que eram trazidas quando a mulher da casa ficava grávida. Ou seja, o marido podia ter um filho que passava a fazer parte da família e, por vezes, quando essas crianças casavam com pessoas importantes, a escrava ou criada também via o seu estatuto melhorado e tornava-se membro da família. Havia, portanto, vários tipos de pactos que nos poderão impressionar por serem muito diferentes ou inapropriados, porém, tudo parecia funcionar bem para os egípcios. A maioria dos egípcios era de tal forma liberal que nem sequer pareciam dar importância à virgindade. Em muitas sociedades mais recentes, a virgindade era vista como um requisito essencial para uma mulher se casar. No Antigo Egito, isso parece não ter existido, nem mesmo enquanto ideia. Não há qualquer conceito articulado nos textos de que dispomos que fale sobre a virgindade ou, que eu saiba, de crianças ilegítimas ou disputas de paternidade. Existe, isso sim, uma grande ênfase na fertilidade, em ter filhos, em ser fértil. Não vemos que haja uma noção de discriminação como se viria mais tarde verificar nas sociedades medievais. Até onde vai esta ênfase na fertilidade, não se sabe. Alguns estudiosos sugerem que poderá ter levado a um ambiente de despreocupação em que se tolerava um grande leque de atividades sexuais. No mundo coeso da corte do faraó, acreditava-se que os próprios deuses se entregavam à homossexualidade.
Os textos literários preservam, como é óbvio, uma grande quantidade de informação acerca da sexualidade e da forma como esta influenciava a vida do dia-a-dia. E talvez uma das primeiras salas de chat, digamos assim, da história da humanidade venha de um papiro, onde um deus está a tentar seduzir um outro deus. É uma das primeiras conversas homossexuais da história, onde o deus Seth diz para o seu parente, o deus Horus, que bonito é o teu traseiro, Nefui Hekwiki. Tal como em relação ao adultério, existem muitos exemplos de homossexualidade nos textos literários do Antigo Egito, mas não conhecemos nenhuma figura histórica que tenha sido homossexual. Existe um túmulo em Saqqara, de dois homens chamados Neaknum e Khnumhotep, que foram cabeleireiros de um dos reis do Império Antigo e são frequentemente vistos como dois homens que tinham uma relação. Homossexualidade, adultério e divórcio, práticas que mais tarde viriam a ser consideradas como transgressões por outras religiões. Mas no Antigo Egito, os valores sexuais parecem ter sido muito mais liberais. Uma pista para justificar tal atitude encontra-se na própria terra. A vida no Egito era precária. As secas eram comuns. A mortalidade infantil era elevada. A fertilidade da terra e das pessoas era uma preocupação constante. Os egípcios não se podiam dar ao luxo de serem restritivos ou retraídos no que diz respeito ao sexo. Todas as imagens de atividade sexual são bastante positivas. É uma fonte de criação, fertilidade e não raras vezes de proteção. No geral, a sexualidade não era vista como algo negativo. Dadas as provas existentes na aldeia, o uso de linguagem figurativa, o uso de imagens nos túmulos e as histórias mitológicas sobre a criação do mundo, julgo que é justo dizer que a sexualidade fazia parte de muitos aspectos da vida diária. Não era uma esfera à parte, articulada, diferente e clandestina, como nós a vemos. Embora seja errado vê-los como uma sociedade extremamente liberal, não queremos torná-la uma utopia sexual. Tratava-se apenas de uma cultura diferente, tal como seria de esperar de uma civilização que existiu há milhares de anos. Para os antigos egípcios, o sexo era uma parte tão banal da condição humana que não era necessário haver longos debates. Não havia psicanalistas no Antigo Egito a falar sobre fantasias sexuais, sobre o seu significado e por aí fora. Era apenas algo que era visto como uma parte normal da vida.